Bom dia a todos, a paz. Glória a Deus. Glória a Deus, quando chegar. Tá frio lá na tua casa? Mas glória a Deus, nós chegamos aqui, né, amados, na paz do Senhor. Estamos aqui com uma nova manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? Então você foi renovado e aquecido nesse inverno, amém? Por uma misericórdia nova. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, amados. Vai dando glória, porque há lugares que está menos grau, menos 1 grau, menos 5 graus. Eu estive no sul mês passado, esse mês, né? Esse mês, lá estava 3 graus, a sensação era de menos, né? Era tudo frio, porque eu olhava assim, não saía de casa, não tem como sair de casa. Mas, glória a Deus, eu sobrevivi, então vocês vão sobreviver. Mas vamos ficar de pé ou ajoelhados, da forma que você se render. Se você quiser se ajoelhar aqui nessa parte que tem o piso, você pode se ajoelhar, mas nós vamos começar buscando essa presença gloriosa, amém? Amados, quando você chegou aqui, a presença do Senhor já estava neste lugar, aleluia. E é por isso que a gente vem. E toda semana eu falo a mesma coisa, porque é algo muito forte. Você escolheu a melhor parte, amém? A melhor parte não era a sua cama, não era o seu trabalho, não era algo que você poderia fazer. Você acordou, você se levantou e falou, hoje eu vou lá buscar o Senhor, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou dar honra e glória ao nome do Senhor. Então você está aqui nesta manhã para dar toda a honra e toda a glória a Ele, amém? Nós vamos orar, nós vamos agradecer. Irmã Araci, vem aqui, irmã Araci, nossa intercessora. Nós vamos começar já agradecendo, buscando essa presença, porque é uma manhã de muita alegria, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você pode dar glória a Deus? É um momento tão lindo, eu fico emocionada, porque nós vamos glorificar Ele que morreu, ressuscitou e veio nos buscar. Amém? Oramos. Eleva meus olhos para o monte, da onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Nós levantamos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Deus, que nós estamos respirando, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse encontro que o Senhor marcou conosco aqui nesta manhã. Obrigado pela tua presença, Senhor. Pai amado, que nós entramos aqui e já sentimos a tua presença. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que já se encontra aqui. Aqueles que estão vindo, Senhor. O Senhor guarda, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, meu Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa alegria, Deus. O Senhor é o Deus bem presente na hora da angústia, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, Senhor. O Senhor é a nossa segurança, Senhor. O Senhor é o nosso Deus poderoso, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse encontro aqui na tua casa, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Pai amado, que nesta manhã, Senhor Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Senhor. Senhor Deus, toma nossos corações. Pai amado, que entrou aqui triste, Senhor, que a sua alegria entra nos corações. Toma nosso coração, toma nossa mente. Pai amado, entrega a vida da pastora Denise nesta manhã nas tuas mãos. Pai amado, usa a tua filha com poder e graça. Pai amado, deixa ela com poder. Dá ousadia, dá autoridade à tua filha, Senhor. Meu Senhor, te peço nesta manhã, toca em nossos corações. Fala conosco nesta manhã. Pai, através desta palavra, vai tocando no coração dessa vizinhança, meu Pai. Toca, Senhor Deus. Visita cada rua deste bairro, Senhor Deus. Vai tirando também toda a violência deste lugar. Pai amado, eu te peço nesta manhã, Senhor Deus. Eu entrego a nossa nação nas tuas mãos. Pai amado, visita a nossa nação. Pai amado, eu te peço nesta manhã. Visita o Planalto, Senhor. Entra ali, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosas.
poderosa. Vai dissipando toda a força maligna daquele lugar. Pai amado, toma, meu Pai, os senadores. Toma os ministros dali. Toma o presidente, Senhor. Oh, meu Senhor, eu te peço pela minha nação, que seja a nação abençoada. Todo o principado desta nação, que cai por terra agora em nome de Jesus. Pai amado, toma as autoridades do nosso Brasil. Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Nós só temos que te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus poderoso. Pai amado, muito obrigado. Continua conosco. Fala conosco nesta manhã, Senhor. É que eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Amém, bom dia, glória a Deus. Deus abençoe cada um, amados. Hoje, né, a gente sabe que esse friozinho, sair da cama não é fácil, não. E eu tava com a minha bebida, tô com ela de férias, minha netinha, né, sempre pego ela. E eu achei até que eu não vou chegar a tempo, amados. Aí eu mandei a equipe, aí me dá um apoio aí, graças a Deus, já tudo bem. E a gente está aqui por ele, não é verdade? É, tá aquela agulha já, é só tocar no meio. Um momentinho. E aí a gente, né, sabe que tudo por ele e por causa dele, né, Márcio? E você escolheu boa parte de estar nesse lugar esta manhã, mesmo com esse frio, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero falar, antes, quando o pastor Miguel está ali vendo o sol, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês, a todos nós, que nos empenhamos no nosso aniversário na quinta-feira passada. Foi uma grande bênção. E todas as pessoas que assistiram depois do Instagram, no Facebook, depois no YouTube, na nossa plataforma, né, receberam muito de Deus. Muitas pessoas não puderam vir, mas muitas vieram. Mas eu quero, assim, glorificar a Deus, porque eu creio que toda aquela palavra que a missionária Néia pregou, e tudo que foi falado, foi ministrado, meu testemunho, eu falei algumas palavras, e depois foram postaram, e muitas pessoas receberam de Deus. Nós temos que dar toda a honra ao Senhor, amém? Mas eu também quero honrar a vida de vocês que colaboraram, que ajudaram, que participaram, que se empenharam, que chegaram cedo, né, que vieram no dia anterior, né, Valéria e Paulo, e mais algumas pessoas tiveram aqui, 10, todas as pessoas que tiveram. Amém. Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Amados, a gente não tem ideia de uma semente que é lançada. Glória a gente lança uma pequena semente. E essa semente dá um grande fruto. E a gente não tem ideia da dimensão da internet. A internet é algo que realmente muitas coisas ruins são feitas. Mas a palavra é pregada a pessoas em vários lugares, em várias situações, que não estão nem conectadas, às vezes, naquilo, mas como vai aparecendo, né? Você conecta em algo e vai aparecendo várias coisas, e muitas pessoas receberam, a gente viu lá nos comentários, né, Ideia? Que muitas pessoas no nosso canal da Casa Rosa. Então eu glorifico a Deus e vocês sejam abençoados. Amém. E sejam recompensados. Amém? Amém. Aleluia. Não era essa canção, mas Deus quer essa. Vamos nessa, amém? Te amo. Te amamos nesta manhã, Senhor. Obrigada, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias Tua presença. estou em tuas mãos. Aleluia. Quando me levanto até o mirar, cantarei tua bondade Daremos esta manhã, Senhor. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A ti dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A ti dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, Sempre tu és fiel, Senhor. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Aleluia. Agora ele, amado, agora ele. Aleluia. Todo tempo tu és bom, Senhor, tu és fiel, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, Todo fôlego que temos esta manhã, Jesus. Daremos a ti, Senhor. Porque tu és bom todo tempo, Senhor. Declare nesta manhã para ele, declare. Abra tua boca com força nesta manhã, declare para ele. O tempo, Senhor, tudo teu é tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda com toda a força, querido. Nascido do Senhor. Eu fico ligadinho no som, no estômago. Enganeiro, porque eu ia falar muito forte para a gente ouvir esta manhã. Aleluia, Senhor. Deus cuida de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, gente. Vamos cantar uma canção aqui. Deus cuida de nós nesta manhã, Jesus. Apesar de nós, tu és bom, Senhor. Apesar de nós, tu és bom. Amados, eu queria dizer algo antes que a pastora que a gente está hoje com um probleminha de dificuldade do som, mas desliga disso. Eu queria entregar para a pastora Chávez uma canção da
no Lumepídio, né? Se você conseguir depois. Algo, na verdade, aconteceu comigo nesses dias, muito forte, amados. Isso é ensinamento para nós. E quando eu falo que Deus é bom, até mesmo na disciplina Deus é bom para nós, amém? Amém. Ele nos corrige porque Ele nos ama. E essa manhã eu estava, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com sono. Se alguém me acordar, né, no susto, no barulho, eu acordo conosco, a pessoa estressada. Então, assim, eu procuro dormir num ambiente tranquilo. E para acordar, assim, eu gosto de acordar no meu tempo. E lá a gente mora no condomínio, sabe que condomínio, né? Todo mundo tem sua maneira de viver. E acaba, às vezes, incomoda a gente. E pela manhã, esses dias, essa semana, era umas 6h30 da manhã, a menina que vem para lá, começou a fazer barulho com os baldes lá no latão de lixo. Menina, eu acordei tão irritada com aquilo, tão irritada, assim, na flor mesmo da carne. Eu falei, meu Deus, não é possível. Agora que eu fui gritar da minha janela para ela parar. Eu já moro assim de baixo. E aí eu me continuo, eu peguei o telefone 6h30 da manhã, quase 7, e mandei mensagem para a síndica, né? Mas assim, né? Naquela, no sangue fervendo. Aí falei, né, das minhas queixas, falei, olha, é impossível, de 6 da manhã, a pessoa, 6h30, a pessoa está fazendo barulho. Ninguém acorda essa hora, ninguém limpa nada essa hora. E mas se descasca a menina. Estava no meu direito, estava no meu direito, mas porque o condomínio tem leis, né, tem regras. Quem mora no condomínio sabe disso. Estava no meu direito, estava assim na minha razão. Mas eu fui bem furiosa mesmo e falei com ela, não aguento mais, porque sempre reclamando a mesma coisa. Então você diga para ela para não fazer mais isso. A partir de 8 anos e tal. Enfim. Aí passei, levantei, naquela hora já te levantei com dor de cabeça, com tudo, e fui, né, fazer meus afazeres, né? Logo 6h30 da manhã acordei já no sangue fervendo. Irritadíssima com aquilo. Fui tomar um café, consegui na mesa tomar café, ela falou comigo assim, é justo, né, filha? Você está com toda a razão. Mas é justo fazer isso com o seu próximo? Você acha que teria necessidade? Você acha mesmo que Deus, que quando eu fui para a cruz, eu tinha direito de ir? Era para eu ir e gostaria de ministrar comigo sobre isso. Amados, aquilo foi quebrando meu coração e fazendo passar uma vergonha. Por quê? Porque não é porque você está no seu direito, mas você pode fazer o que você tem que fazer. Porque quando você morre para Cristo, quando você morre para você mesmo, você nasce para Cristo. E a gente tem que olhar para Ele. Porque, na verdade, nós sempre temos razão. Se qualquer coisa, a gente sempre quer botar nossa razão em primeiro lugar, não é verdade? E aí o Senhor me ensinou muito forte ali sobre isso. Sobre a rendição. Sobre não fazer o que eu quero, mas fazer o que o Senhor quer. Amém. Ele começou a ministrar no meu coração ali que você fica envergonhada. Por quê? Porque até então eu briguei com Jesus. Eu falei, Senhor, mas eu estava na minha razão. Existe uma lei para isso. Né? Debatendo com o próprio Espírito Santo. E ele falou, filha, nem sempre a razão é o certo a se fazer. Então, amados, que eu estou dizendo isso, porque a gente precisa deixar a nossa vontade e a vontade do Senhor. E eu tive que ir lá me retratar com a menina. É mais vergonhoso, você pode vergonha 2 vezes. Primeiro pela atenção que o Senhor chama, depois você tem que ir lá se humilhar de novo. Aí você vai lá pedir perdão a ela, pedir desculpa a ela. Porque a menina trabalha, precisa de um emprego. Então, se eu vou lá, né, fazer uma questão da pessoa que está trabalhando, ela pode perder aquele emprego. Se eu falo, sabia que eu não tenho nem o que comer hoje em casa? Tem que dar aquela, mas você sabia que eu não tenho nem o que comer hoje em casa? Você sabia que ela passa necessidades que você não passa? Você sabia que ela não tem uma cama quentinha para dormir? Se eu for falando comigo coisa assim muito forte, eu fui ficando envergonhada. Eu falei, Senhor, me perdoa. É verdade. Acordei 6h30, tudo bem. Mas eu tenho, na verdade, fazer o quê? Matar a minha vontade da minha carne. E aí o Senhor me ensinou, amado. Eu tive que me retratar com ela, eu pedi desculpa, ela assiste, agora me perdoa. Eu te acordei com isso. Eu tive que, né, me humilhar mesmo, me abaixar mesmo e falar, me desculpa. Ela fala dela, olha só como é que as coisas são. Nem foi ela, porque ela não estava nem aí hoje. Ela está doente em casa, com febre, estava muito mal, não veio hoje nem hoje. Então não foi ela que fez isso. Quer dizer, eu estava atacando uma pessoa que nem estava presente para se defender, nem era ela, porque a minha razão falou mais alta, amados. A minha razão falou mais alta. E aí eu falo para você, aonde é que nós temos razão, meu irmão, quando se serve a Cristo? A sua justiça vem dele, a sua razão vem dele. Então nesta manhã, nós precisamos entender que antes de você tomar qualquer atitude, seja ela qual for, a sua razão, o seu direito, pare e pense, será que o Senhor faria isso? Será que Jesus tomaria essa atitude? Será que ele falaria dessa maneira? Então a gente tem que aprender cada dia com ele, amada, porque se eu sirvo o Senhor, há um rei que governa a minha vida, eu tenho que andar nos parâmetros desse rei. Amém? Amém. Eu posso entender isso, porque isso mexeu muito comigo, falou muito forte comigo, e eu entendi que eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus.
Aleluia, Deus cuida de nós, amados. Aquela disciplina, Ele cuida de você e de mim, amém? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, precisa tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, de nossas vidas. Obrigada por esta manhã, Pai, por esse frio. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Amados, pode sentar, glória a Deus. Vamos chamar a missionária, a Priscila. Vamos fazer um momento intercessório. Que a gente estivesse ligado em oração nesse momento. Nós vamos clamar. Há muitas situações, amados, que nós não temos como resolver em todas as situações. A gente sabe que só Deus pode dar solução, né, Leiva? A gente ora. Eu estou com uma canção de madrugada, sabe, Priscila? Que eu tenho me levantado para orar. Eu já me levanto pulando da cama nesse cântico. De madrugada, o crente vai buscar poder. Amados, essa canção é tão linda. E a gente precisa buscar esse poder. É na madrugada também. Todo o tempo a gente tem que estar orando, porque a oração, ela nos alimenta. A oração deixa a gente mais feliz, mais leve,
mas entendendo a questão do outro, como a pastora falou, e a palavra que Deus me deu, tudo a ver. Se a gente tivesse combinado, tivesse conversado, nossa, eu estava com a palavra pronta já, porque o Senhor já tinha me falado algo. Aí ontem à noite eu cheguei, e quando eu cheguei em casa, eu ia começar a estudar, e meu filho falou, mãe, faz um macarrão carne moída para mim. Eu falei, ai, nossa. Eu estava casada, eu tinha que fazer tudo, né? Porque depois eu fazer uma... Aí eu fui fazer. Aí eu falei assim, lógico que só tem talharim, que ele gosta de espaguete. Aí, não, mãe, eu quero, eu tô com a vontade, que tá numa dieta, né? Com a vontade. E a gente faz a vontade, e o que acontece? Aí quando eu estava lá na cozinha Deus fala, né? Aí Deus falou comigo lá na cozinha, eu cortando os temperos lá da carne moída, ele fazia macarrão e faz aquela coisa. E o Senhor falou para mim que a gente precisa ter um coração humilde. E ele falou sobre o orgulho. Eu vou falar sobre um pouco sobre isso que Deus falou, mas tudo a ver com o que a pastora Delminha viveu nesses últimos momentos, que eu nem soube de nada. Essa parte ela não me contou, porque não teve tempo. Mas Deus é lindo. Então vamos fazer esse momento intercessório. Aleluia! Bom dia a todas, a paz, amém? Já cumprimentou quem está do seu lado, já deu um abraço quente aí para aquecer. Minha mão gelada. Para despertar de novo. O corpo não queria sair do edredom. Mas enquanto eu estava me arrumando, eu agradeci ao Senhor, porque é uma honra poder servi-lo, né? Amém. É uma alegria poder estar na casa dele, uma alegria poder falar do amor dele. E eu, enquanto estava me arrumando, eu falei, Jesus, muito obrigada, porque nós estamos de pé. Bem, vou deixar só uma breve reflexão. Daniel, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Isaías 43 vai dizer assim, 1:2. Porém agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e aquele que te formou, Israel: não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá em ti. Glória a Deus. Aleluia. De repente, você que está sentado aqui nessa manhã, está igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, passando pela prova do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados nessa fornalha aquecida 7 vezes, porque eles não se curvaram diante de Nabucodonosor. Porque eles reconheceram que eles só tinham que se prostrar diante de uma pessoa. E essa pessoa era Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. As pessoas têm mania de falar assim, né? Os humilhados serão exaltados. Não, não é não. Aqueles que se humilham diante da potente mão de Deus, Ele exalta. Não é aqueles que ficam se humilhando, não. Nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor, porque é Ele que vai nos exaltar. Então, de repente, você está aqui, você saiu da sua casa, poderia estar na sua cama, poderia estar no cobertor, mas você entendeu, eu estou passando pela prova do fogo e eu tenho que ir buscar ajuda. Aleluia! Eu tenho que buscar socorro, eu tenho que buscar revestimento, irmãos. Eles não foram queimados, não é porque eles viviam uma vida de qualquer maneira no pecado, não, não. Era o contrário, eles renunciaram. E quando nós renunciamos o nosso eu, quando a Delma falou, quando nós abrimos mão da nossa verdade, da nossa razão, daquilo que a gente acha que é certo, por amor a Cristo, a gente não passa pela prova sozinho. Fala para quem está do seu lado, você não está nessa prova sozinho, não. O quarto homem da fornalha, ele está com você. Aleluia! O quarto homem da fornalha, ele está entrando nessa prova. O quarto homem da fornalha não deixa você passar pelo fogo sozinha.
colocando de pé, aleluia. Não é qualquer mão que está segurando a sua mão, não, irmão. Não é a mão com a unha acrigel, não é a mão com a unha com a aliança, não. É a mão do Todo-Poderoso. É a mão que ordena e o mar ele tem que se acalmar. É a mão do Criador que pegou o vaso, que pegou o pó, fez um homem de barro e nos colocou de pé. Essa mão está te segurando. Não é a mão que um dia está com você, outro dia está falando mal de você. Não é a mão que uma hora está estendendo para você, daqui a pouco está recolhendo, não. A palavra vai dizer que a mão dele não está encolhida de modo que não possa nos ajudar. Aleluia, Pai. Esse é o clamor dessa manhã. Aleluia, Pai. Nós não sabemos como você está. Nós não sabemos como você deixou a sua casa. Nós não sabemos como está a sua geladeira. Nós não sabemos como está o seu armário. Nós não sabemos como está o seu marido. Nós não sabemos como está a sua filha, como está o seu filho, mas independente do cenário caótico em que de repente você se encontra, Ele nos trouxe aqui para liberar uma palavra. Eu estou contigo. Quando Moisés, aleluia, eu vou terminar já. Aleluia, Deus. Quando Moisés foi libertar o povo, ele recebeu uma ordem de Deus. E esse povo era um povo idólatra, era estátua e era imagem para tudo quanto é lado. Eles estavam acostumando a adorar a lâmpada, pedra, barro, árvore. E aí Moisés falou com Deus assim, tá bom, já que eu fui escolhido para libertar esse povo, quando eu for falar com eles, no nome de quem eu estou indo libertá-los, eu vou falar no nome de quem? É no nome de quem que você está vencendo essa batalha? É no teu nome? É no seu sobrenome? Porque aí você vai perder, eu vou perder. Aí Deus, primeira vez que Deus se revela dessa forma, Deus fala, presta atenção aqui, Deus fala com Moisés assim, fala para eles, ei, fala para eles, fala para os teus inimigos, fala para o seu problema, fala para eles que você está indo no nome de quem? Indo no nome do Eu Sou. O Eu Sou está contigo nessa prova. Amém. Aleluia! O Eu Sou está contigo na sua casa. O Eu Sou está contigo no seu trabalho. O Eu Sou está contigo na academia. O Eu Sou está contigo fazendo comida. O Eu Sou está conosco. E a palavra de Deus vai dizer que confiando no nosso Deus nós não seremos abalados. Aleluia. Apóstolo Paulo escreveu, abatido, mas jamais destruído. Você pode estar abatido, mas destruído você não está. Porque o Todo-Poderoso está segurando na sua mão. Amém? Amém. Vamos levantar esse clamor. Se quiser ficar sentado, fica. Se quiser ficar de pé, fica. Você sabe como você chama a atenção do mestre. Se é sentado, se é de joelho, se é em pé. Cada um aqui tem liberdade para clamar da forma que quer e para falar aquilo que necessita para ele, porque ele está ouvindo o nosso clamor. Espírito Santo, nessa manhã nós agradecemos pela tua palavra revelada, porque essa palavra ela vira decreto na nossa vida quando liberada do alto céu. E nós recebemos o decreto, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, ó Pai, sobre a nossa vida financeira e espiritual, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa saúde. Senhor, de repente existem aqui mulheres, homens que estão passando literalmente pelo fogo, mas a tua palavra diz que o fogo refina o ouro. Essa prova é para nos lapidar, essa prova é para nos moldar, essa prova é para nos mudar, essa prova é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o rei que lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha foi o mesmo que declarou verdadeiramente: eles servem o Deus vivo. Pai, aqueles que estão olhando a nossa dificuldade e provação, eles terão que declarar, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o quarto homem da fornalha. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é a rosa de Saron. O Senhor é o lírio dos vales. O Senhor é o alfa e é o ômega. O Senhor também é o princípio e o Senhor é o fim. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai.
Nós pedimos, passa conosco, Senhor. Passa conosco, Jesus. Passa lá na nossa casa. Passa no nosso endereço. Senhor, visita as nossas causas. Senhor, nós pedimos, Jesus, independente do nosso cenário. Nós te agradecemos porque a sua boa mão está segurando na nossa. E por isso nós não seremos destruídos, porque maior é o que está em nós. Senhor, visita o nosso coração e a nossa mente. Quebra o nosso eu, tira o nosso orgulho, nossa soberba. Nos ajuda a ser humildes na sua presença. Nos ajuda a te amar mais. Nos dá um coração igual ao teu, Pai. Um coração obediente. Um coração de servo. Um coração humilde. Um coração alegre. Um coração grato na sua presença. Essa é a oração que fazemos e desde já agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a oração que fazemos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Eu estou sentindo muita presença do Senhor. Amém? Mesmo estando frio, tá frio. Eu não sinto mais frio na minha vida, gente. Eu não sei nem quem mais fica frio. Porque eu não estou com calor. Glória a Deus, glória a Deus. O CPI, né, Patrícia? Eu vou conhecer o Bento, né? O Heitor tá aí. São meus filhos que são de longe, eles visitando, vieram aqui hoje na Casa Rosa. Glória a Deus. Amados, a palavra hoje, a pastora Delmir estava falando ali, eu falei, ai Jesus, tu és lindo. Porque a palavra de hoje, amados, que o Senhor deu ao meu coração, o Senhor falou sobre o coração perdoador. Um coração que precisa perdoar. Amados, você quer receber algo de Deus? Você está lutando por algo na tua vida? Eu estou aí com uma batalha aí. Você está vivendo alguma luta, uma batalha, uma guerra? Está vivendo? Eu digo para você, perdoa. Porque o perdão, ele alcança aquilo que Deus tem para fazer por você. O perdão é um caminho. Por exemplo, se eu quero chegar lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, se eu pegar a Dutra indo para São Paulo, eu vou chegar no centro do Rio? Não, eu vou chegar até em São Paulo. Porque existe um caminho. Né? Para chegar lá no centro do Rio, ou eu pego a Via Láctea, depois pego linha vermelha, ou eu pego Dutra, pego linha Avenida Brasil, pego linha vermelha, vou chegar no centro do Rio, porque é o caminho. Eu quero dizer para você, que o Espírito Santo falou no meu coração, que nós muitas das vezes estamos no caminho errado. E a gente tem lutado, orado por tantas coisas a vida toda, e a gente parece que Deus, não vou nem mais orar por isso. Mas Deus hoje quer trocar o teu coração. Existe um caminho para chegar até o coração de Deus. E a pastora Delminha falou, Priscila também falou sobre o coração humilde. E existem dois tipos de coração. Nós podemos ter dois tipos de coração. Ou a gente tem um coração orgulhoso, que é aquele coração que não perdoa, aquele coração que sempre está achando que a minha verdade é absoluta, e mesmo que o outro esteja vindo ao meu encontro, eu quero atravessar a rua, nem dar de cara com ele. Ou eu tenho um coração humilde diante de Deus. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, a gente vai perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso familiar, perdoar até o presidente, perdoar os presidentes. Tem gente que está com raiva até de gente que você nunca te viu na sua frente. Mas está com tanto ódio. Um dia eu mandei com o homem, mas eu fiquei até com medo daquele homem. Eu falei, meu Deus do céu. Ele me perguntou qual era o partido. Eu falei, moço, meu partido é Jesus. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Porque o homem estava tão irado. Se eu falasse era um, era outro, não sou. E eu comecei a entender que o que faltava nele era um coração humilde diante de Deus. A gente precisa, amados, ter um coração humilde. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque tem algumas verdades, como ela falou. Eles têm alguns direitos, né? E hoje em dia está muito em voga os nossos direitos. As mulheres têm direitos, nós temos muitos direitos, direito do consumidor, direito disso, direito daquilo, e às vezes a gente coloca o nosso direito à frente, e quando a gente toma algumas decisões, depois fica difícil da gente colher algo muito bom. Então eu queria que você abrisse, eu não vou falar de igreja, nem vou falar muito, porque hoje vai ter a ceia. Mas eu quero deixar uma palavra lá em Romanos 12. E eu quero pedir a você
que nesse final de semana, que vai começar amanhã, né, sexta-feira, sábado, domingo, se você tiver um tempo, eu sei que você vai arrumar um tempo, porque a gente não tem muito tempo, mas que você colocasse lá na tua agenda, colocasse no teu WhatsApp, o André e Victor, né, os meninos aqui, colocasse você na sua agenda de você ler Romanos 12. Pegue lá, coloca o teu WhatsApp, diz, eu tenho que ler Romanos 12, eu preciso ler. E você leia uma vez, você leia 2 vezes, você leia 3 vezes, e você vai ver, quando eu leio Romanos 12, eu falo, Jesus, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma mente diferenciada. Eu não posso acompanhar a mente da internet. Eu não posso acompanhar a mente que o mundo fala. Eu preciso mudar a minha mente. E Romanos 12 fala isso. Mas lá no verso 18, eu vou começar a ler o verso 9. Tá? Porque eu dei de cara com ele aqui, o negócio pega. Diz assim o verso 9 de Romanos 12. Amem as pessoas sem fingimento. É forte, né? Você está rindo para fulano, querendo nos enganar. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Ame-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar os outros. Amada, às vezes a gente só quer honra pra gente. É verdade. A gente só quer que todo mundo nos... mas a gente não quer honrar ninguém. A gente não quer honrar a pessoa que trabalha conosco. A missionária falou isso quinta-feira aqui, que ela trabalha numa casa, né? E que ela honra aquelas pessoas. Eu achei tão bonito ela falar aquilo, que ela honra aquela pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há quase 10 anos. E ela trabalha em outras casas, né? E as pessoas que trabalham na usura falam, ela te ama tanto, ela fala tão bem de você, ela fala que você ora meio-dia, que você ora... Aí eu falo assim, ela está me honrando, porque ela está na minha casa, está vendo a minha vida. Ela podia falar, e ela não faz nada. Ela não saiu, poderia me desonrar, mas honra. E é tão lindo quando você honra alguém e alguém te honra. Então eu quero falar para você nessa manhã, você quer ser honrado? Aleluia. Todos nós queremos ser honrados. E honrado, amor, amados, não é você ser honrado a sua pessoa. Você carrega o nome de quem na tua vida? Jesus, né, Carla? A gente carrega o nome dele. Quando você chega num lugar, as pessoas já sabem que tem alguma coisa diferenciada na tua cara. Você não precisa estar colocando aqui, eu sou de Jesus na camiseta. As pessoas, logo que você vai falar, as pessoas, deu uma palavra, a pessoa já olha para você assim e fala, esse daí é diferenciado. Amém? Então, você está honrando a tua pessoa? Não. Você está honrando o nome de quem, Edna? De Jesus Cristo de Nazaré. Amado, nós precisamos honrar esse nome. Por esse nome que nós vamos para o céu. Nós vamos morar. Falei para uma pessoa essa semana, eu fui comprar uma sandália para o casamento do meu filho, e o rapaz veio me atender. E eu falei, aí eu disse, Jesus Cristo, gostoso mesmo. E aqui Casa Rosa é assim, gente, pode entrar. E veja atenção aqui agora. Aí eu cheguei naquela loja para comprar, o rapaz veio me atender. Aí o rapaz, eu contei a história que eu precisava de uma sandália dourada, aquelas coisas que já. Aí ele, eu vou ver para a senhora aí, trouxe uma para mim lá. E o Espírito Santo começou a falar para mim, ele não conhece Jesus, ele não me conhece, é você que vai falar. Aí eu falei, Jesus, ele é bom, ele falou para esse rapaz. Aí quando ele foi, que eu paguei, ele foi me levar na porta, que eu leva na porta, né? Antigamente você sai com aquela bolsa, vou te levar a senhora na porta. Quando chegou na porta, eu falei assim, ele falou que morava, né? Ele falou, não, porque eu moro aqui próximo da senhora. Aí eu falei assim para ele, você conhece Jesus Cristo? Aí ele, não sei. Não ouvi falar, mas não sei nem o que significa, quem ele é. Quando ele falou, eu comecei a falar do amor de Jesus. Eu falei, só existe 2 caminhos. Você quer morar no céu? Ouviu falar do céu? Eu conheço o céu. Eu já ouvi falar. O céu é lindo, né? O céu é um lugar maravilhoso. Comecei a falar do céu. E existe um outro lugar para quem não está com Jesus. Ele, que lugar é esse? Eu falei, e esse lugar vai para lá, não é quem tem religião, não. Esse lugar vai para lá é quem não confessa Jesus como Senhor. E eu comecei a falar, e eu vi que o olho dele estava assim, estava agarrado no que eu estava falando. Eu tentei explicar isso de uma forma bem, sem chocá-lo, né? E eu falei do amor de Jesus.
E ele falou, eu falei assim, você só precisa de uma pessoa na tua vida, que é Jesus Cristo. Você já tem um trabalho, você já tem um lugar que você mora, ele saiu de Caxias, mora lá no Rio. Então eu falei, você já tem tantas coisas, não é ele mesmo, eu tenho. Eu falei, agora só precisa dele. Amados, quando eu falei aquilo, eu tive que abraçar aquele rapaz. Eu falei, receba ele agora. Você vai dizer que vai receber? Ele não recebeu. Eu falei, e eu saí feliz daquela loja, porque eu pude falar. Amados, a gente tem que honrar o nome de Jesus. A gente está tão preocupado com os nossos problemas, com a nossa vida, que a gente encontra pessoas que não falam nada. Nós precisamos falar, nós vamos honrar. E quando você honra o nome de Jesus, você sabe que você vai ser honrado. Mas aqui diz o seguinte, olha, agora o versículo 18, que é o versículo de hoje, tá? Que eu quero deixar para você. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Olha que coisa difícil. No que depender de mim, vivo em paz com todas as pessoas. Amado, viver em paz é fácil. Não é fácil viver em paz quando a gente tem os nossos direitos estabelecidos por lei, estabelecidos pela sociedade, estabelecidos pela moralidade. Então, todos esses direitos nos fazem, muitas das vezes, a perder a paz. Mas eu quero falar para você que existe uma frase que eu sempre falo isso para o meu esposo, falo para os meus filhos, eles sempre falam, mãe, eu sempre penso no que você fala, porque eu tenho que falar. Eu falo para meu filho, é melhor ter paz do que razão. Muitas das vezes a nossa razão vai tirar a paz. É verdade. Não é? Porque você tem razão por algo que você vai falar aquilo, até com o seu marido, ou até com o seu filho, ou até com a pessoa que você trabalha, ou com o seu chefe, ou com alguém. E você vai trazer uma discórdia. Amado, isso não quer dizer que você vai engolir tudo, não vai falar nada. Mas existe um tempo certo. Você já viu quando a pessoa está com raiva, você vai falar alguma coisa, o que vai acontecer com aquela pessoa? Vai suscitar uma ira. Vai suscitar uma ira. A Bíblia fala, né, que a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura, a pessoa fica cara igual de camarão, fica vermelha, fica de raiva, querendo te matar. Então, muitas das vezes, e é necessário que a gente procure a paz. Amado, se você quer chegar mais perto de Deus, humilhe-se diante de Deus. E quando você se humilhar, Ele vai dizer para você, eu quero que você promova a paz. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm paciência mais com nada. Não tem paz, não tem, é o tempo todo, elas querem arrumar confusão. Só viu aquela história que se alguém pisar no teu pé, você tem que falar, não, porque se você for falar, ai, pisou no meu pé, a pessoa já fica irada. No trânsito, em todos os lugares. Então as pessoas não têm paciência, dá um sinal, onde que o sinal abre, a pessoa está buzinando. Meu Deus, né? Tudo bem que eu sou devagar, mas também não dá para eu passar em cima, né? Mas nós precisamos promover a paz, E, amados, um exemplo que eu vou dar para você, muito grande, foi do rei Davi. Davi, ele teve um perseguidor. Quem foi o perseguidor do rei Davi? Saul. Saul perseguiu Davi. Quando Saul viu que Davi venceu os filisteus e as pessoas aplaudiram Davi, ele ficou com inveja. Você pode ter certeza, se você conseguir algo na tua vida, as pessoas vão ter inveja. Porque o mundo está assim. Ela conseguiu a roupa dela, só pode ser. Tem alguma coisa, aquele carro dela, aquilo que está aí, é isso aí. As pessoas vão falar. Davi venceu uma guerra porque ele foi na força de quem? Do Senhor, lembra que ele matou lá o filisteu, o Golias? Mas Saul ficou com inveja. Saul ficou com raiva, queria matar Davi. O tempo todo, Davi fugia de Saul. No dia que Saul morreu, olha só, era o perseguidor dele. E foi um chefe lá do exército de Davi, matou Saul achando que Davi ia ficar feliz. Vou matar ele vai me colocar até acima de um posto, porque eu matei o perseguidor dele. Quando Davi soube que ele matou Saul. Saul já tinha morrido. Quando Davi soube que o chefe do exército dele, Joiada, matou Saul, ele ficou irado, ele ficou triste.
A Bíblia diz que ele vestiu roupa, ele botou todo Israel para chorar. Ele falou, você não poderia ter matado aquele que Deus ungiu. Deus colocou ele, Deus é que vai resolver a situação com ele. Você não poderia ter feito isso. Davi chorou amargamente. Não era para ele ter ficado feliz se fosse no natural? E morreu. Agora eu estou graças a Deus, agora eu vou viver minha vida. Ele está para lá, ele morreu. Mas não, amado. Amado, a justiça vem de Deus. É verdade. Nós não podemos tomar partido contra pessoas. Quando alguém fizer algo com você, não peça a Deus para ela morrer, não vá atrás. Você só entregue na mão de quem? Na mão de Deus. E muitas pessoas que eu entreguei na mão de Deus, o Senhor que resolveu a situação, não ruim para elas, mas me trouxe paz ao coração, ó pastor, ou Deus fez algo, porque Deus faz assim. Deus quer que a gente tenha um coração perdoador. Davi, por isso é que Davi, Carla, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas não era porque ele era um rei maravilhoso, não. Sabe por quê? A gente esquece o cachorro, tá? Não esquece ele, que o irmão Paulo vai resolver. Tá? É melhor botar lá fora e fechar o portão. Amados, olha pra cá. Sabe por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração humilde. Diante de Deus, ele não fazia nada sem perguntar a Deus. Se você quer ter um coração segundo o coração de Deus, pergunte tudo a Deus. Diga para o Senhor, Senhor, essa ofensa, vai valer a pena eu entrar nessa guerra? Ele perguntava, Senhor, vai valer a pena entrar nessa guerra? Eu posso ir guerrear? Deus falou, não. Agora não, vai jejuar primeiro, vai orar, vai chegar a hora que eu vou te dar na tua mão. Quando a gente entrega para Deus, amados, Deus coloca a pessoa perto de você. Deus muda o coração daquela pessoa que é tão difícil, tem pessoas que são difíceis de lidar. A gente não pode também sair aí achando que todo mundo ama a gente. Não é assim. Há pessoas que são difíceis na família. Mas Deus, Ele quer que a gente promova o quê? A paz. Amados, muitas das vezes é melhor você ficar calado ou calada. Você só orar, você só entregar. Eu não sei por que Deus mandou eu falar essa palavra hoje, mas eu sei que vai atingir o teu coração. Por tantas coisas que você está vivendo, por tantas coisas que eu estou vivendo, né? E eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser como Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, a Bíblia fala, Maria foi muito afrontada. Porque imagina ela com 16 anos ficar grávida naquela sociedade, sem ter tido relação nenhuma com José, mas ela podia explicar isso. Alguém ia acreditar? O Espírito Santo desceu sobre a do Espírito Santo. Eu pensei, conta outra história, Maria. Maria foi rejeitada. José queria largar Maria. Aquele cenário contrário. A Bíblia diz algo lindo, que quando eu entendi isso que o Espírito Santo falou no meu coração, sabe, Valéria, eu fui ser uma pessoa melhor. Porque a Bíblia diz que Maria guardava tudo no coração. Ou seja, ela pegava aquilo que daquelas afrontas, aquilo tudo que estava fazendo, e falou, não, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que na hora certa Deus vai revelar. Eu sei que Deus vai dar uma direção para mim. Eu vou guardar no meu coração. Mas a pastora Tominha sabe, nós estávamos aqui na época de formar essa casa. E foram muitas as afrontas, porque as pessoas achavam que a gente estava fazendo a casa para o nosso bem-estar, ou porque meu esposo é político, ou porque era eleição, era uma coisa política, e foi tanta gente que falou tanta coisa. Mas um dia uma pessoa falou comigo, e falou para a pastora Delminha, e a gente ficou, o Espírito falou comigo assim, no tempo certo, elas saberão os frutos que essa casa vai dar. Você não vai desanimar, porque a luta foi grande. Essa casa era uma casa antiga, era uma casa velha, os recursos eram poucos, o Senhor foi mandando recursos, mas não era pelos recursos que a gente estava preocupada. Era porque foi um levante muito grande por fora, né, do ambiente externo, não das pessoas que estavam na Casa Rosa, porque as pessoas estavam lá em casa, eram mais de 80 mulheres, estavam lá conosco lá no quintal, na minha garagem, nós viemos todos, nos unimos todas juntas, porque ninguém faz nada, uma obra em 21 dias, né, que a gente fez, 21 dias a gente fez a Casa Rosa. Existia essa casa antiga, mas fizemos a reforma, fizemos aquele sapê ali, e muda o muro, e
e tantas coisas foram feitas em 21 dias, Deus abriu um depósito no céu. Mas as afrontas foram grandes. E muita gente falou, essa casa vai fechar, não vai ficar nem 1 ano, nem 2 anos. 9 anos, você pode dar glória a Deus. Glória de Deus. Mas eu, na época, que botava até no Facebook, essas coisas todas, eu falei para minha esposa, eu falei assim, nós não vamos responder nada. Nós vamos só orar por essas pessoas, porque elas vão um dia ouvir falar da Casa Rosa, para a glória de Deus, porque não é nosso, porque um dia que eu não estiver mais aqui, alguém vai fazer, alguém vai estar. Quem sabe minha neta, Maria, quem sabe Gabi, quem sabe você, quem sabe, né? Pode ser uma de vocês. Mas Deus sabia que eu estava fazendo algo que Ele mandou lá no hospital. Ele mandou comprar casa, mandou fazer isso. E eu fui tentando fazer na direção que Ele mandou. Mas as afrontas vêm, amado. Então você precisa entender que tudo que você faz vão ter afrontas. As pessoas vão se levantar contrário. Se você sentar ali na praça, ali no SESC, e começar a falar de Jesus, a entregar um folheto, e tá louca. Não tem que fazer não, botar uma louça para lavar. Vão falar. Mas você está fazendo algo que, se Deus mandou, Ele vai te respaldar. Amém? Amém. Então eu quero declarar, tenha paz. Procure a paz com a sua família. Procure a paz no seu coração. Quebra o orgulho, você já? Quebra o orgulho. Quebra aquilo que sabe. Ah, mas eu tenho razão. Ah, mas quantas vezes fulano já fez isso comigo? Amado, essa pessoa está fazendo isso porque ela não tem ainda o Espírito Santo de Deus. Ah, mas está na igreja, está fazendo. Não tem ainda o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo, o que você fala na hora, ele diz, falou para ela, você está errada. Fala para mim, você está errada. Você não tem que fazer isso, você não tem que falar isso, você tem que entregar isso. Você tem que dizer isso. Amados, que nós possamos promover a paz. Amém. Que seja uma manhã que você saia daqui, que você diga, eu não tenho mais razão, eu tenho paz. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Amém? Você não entende as coisas que você está vivendo hoje, mas quando você procura a paz de Cristo, e Ele fala aqui, olha, se possível for, no que depender de você. Só depende de você a paz. Vai depender do outro, não. Não espere que o outro tenha paz contigo. No que depender de você. Vive em paz. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não quis vingança. E a vingança não é de Deus. Nós precisamos pedir a Deus, irmão Paulo, o tempo todo, irmã Araci, Neiva, Denise, Joyce. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tira do meu coração esse espírito de vingança. Porque muitas das vezes a gente não fala, não verbaliza a vingança. Mas dentro do nosso coração, na nossa mente, tomara que aconteça, bem feito. E Davi fala, né? Nunca diga bem no Salmo, nunca diga bem feito para o seu próximo. Porque se você falar bem feito é ali para você. Quando eu li isso, eu falei, nossa Jesus. Gente, quando eu era criança eu ficava bem feito, né? Quando eu era criança, né? E é sério isso? A gente falava brincando, né? A gente não sabia de nada. Mas a gente aprende que a gente não pode desejar bem feito para o outro, porque aquilo vai voltar para nós. Porque a vingança pertence ao Senhor. E Davi tinha esse coração, ele tinha esse coração humilde, de reconciliação. Amados, o orgulho defende e a humildade concorda. Porque quando a gente tem orgulho, a gente quer se defender, a gente quer falar, né? Mas quando a gente é humilde, a gente concorda e fala, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Um tempo atrás eu não sabe com uma pessoa falando tanta coisa. Eu falei assim, Jesus, eu não posso responder esse negócio não. Eu vou deixar passar isso tudo. Quando eu encontrar a pessoa, eu vou abraçar e vamos tentar se resolver. E passou o tempo, a pessoa me ligou me pedindo um outro favor. Eu falei, então, não está bem da cabeça, porque a pessoa manda o negócio dele, pode, né? Então, se eu fosse discutir com a pessoa, ele arruma problema para mim também, porque você vai discutir com pessoas que estão muita gente desequilibrada. Ela acorda de manhã e fala assim, eu vou escolher uma pessoa. Beleza. Eu vou escolher uma pessoa, calma. Tem gente assim, amados. Nós vamos ver um tempo de muita tribulação, de pessoas atribuladas. Então nós precisamos promover o quê? A paz. Eu quero declarar que vocês são pessoas de paz. Que Amém. Nós vamos promover a paz. Amém. Se você não tem o que falar, ore. Quando eu não tenho o que falar, eu falo, eu vou orar. Tá? Eu falo assim, eu vou orar. Porque eu não tenho o que falar, eu vou orar. E a gente começa a orar e Deus começa a movimentar algo novo. Que Deus possa
defender a nós mesmos, os nossos direitos, nunca trará paz. Então, muitas vezes a gente quer defender o nosso direito, quer falar o que a gente pensa. Ah, não, porque ela não vai trazer paz. Você coloque tudo na direção de Deus. Nós precisamos, como filhos amados de Jesus. Jesus, ele era o maior promotor da paz. Ele promovia a paz. Que você possa promover a paz também. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Vamos ter a ceia, vamos orar. Eu quero declarar sobre a tua vida um coração, segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado. Um coração que busca ao Senhor. Um coração que fala, Senhor, eu quero ser uma promotora da paz. Não tem hoje em dia a promotora Mary Kay, promotora da Avon, promotora da... Tantos produtos, né? Que as pessoas são promotores. Ou seja, é aquele que apresenta algo. Ah, se eu sou promotora de algo, eu vou de remédio, né? Eu vou apresentar o meu remédio, vou apresentar o meu produto para alguém. Eu quero declarar na tua vida. Você abre a tua mão e diga, eu recebo. Eu recebo. Hoje eu falo, glória a Deus. Você vai promover a paz aonde você chegar. Amém, amém. Eu recebo. Diga, eu recebo. Eu recebo. Você Amém. vai promover a paz, mesmo que dor na tua alma, mesmo que o teu direito seja maior, que você tenha aquele direito de falar, você vai dizer, não, eu não vou falar, porque isso vai causar algo, vai causar um transtorno, vai causar uma confusão. Eu vou esperar, amados. É verdade. Com algumas pessoas eu esperei a hora certa. E na hora que eu fui falar, a pessoa desmontou chorando. Porque na hora que você fala da paz, não é acusando, Deus dá o momento certo de você falar. Mas na hora da raiva você não fale. Promova a paz. Coloque a mão no teu coração que eu vou estar orando. Aleluia. Pedindo ao Senhor que você seja uma promotora da paz. Amados, muitos casamentos se acabam porque você não promove paz. Muitos relacionamentos quebrados porque você não promoveu a paz. Mas hoje o Senhor está falando no teu coração que vai restituir essa situação aí de falta de paz. Que você vai pensar antes de falar, que você vai falar na hora certa, que você vai falar com brandura, com uma palavra sempre abençoadora. E você vai ver como a paz vai reinar na tua vida e no teu coração. Jesus é o príncipe da paz. Ele falou, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas eu a dou com amor. Eu vou orar para que você receba essa paz de Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante desse céu aberto, Pai. Diante de uma palavra desafiadora. Diante de uma palavra que muda, ó Deus, o rumo, o caminho da nossa vida. Pai, nos ajuda, Pai, a ter um coração humilde. A ter um coração, ó Deus, que quebre o orgulho, a vaidade. Pai, que nós possamos, meu Pai, promover na Tua paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Pai, eu quero te pedir agora, ó Deus, que enche os nossos corações dessa paz, nos dá tranquilidade, nos dá, ó Deus, direcionamento, que só possamos falar na hora certa, Pai. Nós queremos agora colocar os nossos direitos diante do Senhor, para que o Senhor, Deus, venha, ó Deus, trazer aquilo que é de melhor para nós. Pai, eu quero te pedir agora, quebra o orgulho, Pai. Quebra todo espírito, ó Deus, ó Pai, de vaidade. Quebra todo espírito, ó Deus, de se sentir, ó Deus, além, ó Deus, aquém, de se sentir melhor. Pai, que nós possamos olhar as pessoas que nos ofenderam, meu Pai, de uma forma, ó Deus, de amor, Pai, porque foi por isso que o Senhor morreu. E ai de nós, se Jesus não morresse por nós. Pai, quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra a vaidade. Quebra todo sentimento, ó Deus, de vingança. Joga por terra agora.